Olá, bem-vindo ao canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o Espiritismo e utilizar as plataformas digitais para que possamos dar continuidade às palestras da nossa casa e manter as nossas atividades espíritas de todas as quintas e domingos. Que Jesus nos abençoe na reflexão de hoje para que possamos absorver o conhecimento necessário que o Espiritismo nos passa através da mensagem do Evangelho de Jesus. E hoje o nosso tema é carregar a cruz. Esse tema ele é muito importante, ele é muito comentado na Bíblia. Ele se encontra espalhado pelos 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de João e Evangelho de Marcos. Mas hoje nós focaremos tão somente no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. E, começando pelo Evangelho de Marcos, nós temos a seguinte mensagem de Jesus: chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, aqui Jesus utiliza um termo muito interessante. Tome a sua cruz. E o que seria essa cruz? Se formos para o dicionário, nós temos diferentes significados que foram construídos ao longo da história. Primeiramente, diz um antigo objeto de tortura e execução, formado por 2 toras de madeira cruzadas entre si, no qual os condenados eram pregados ou amarrados e ali ficavam até a morte, assim como Jesus. Mas também temos o significado de instrumento de suplício, onde Jesus Cristo foi crucificado, símbolo de redenção dos cristãos, de forma simbólica, grande suplício, modificação. E guardemos essa palavra modificação, porque agora vamos a um comentário feito por Leon Denis no livro Depois da Morte, quando tenta também trazer um significado aos olhos espíritas do que seria essa cruz. A cruz, símbolo antigo pelo sacrifício de Jesus, tornou-se o sinal de elevação da humanidade, arrancada do abismo das sombras e de paixões inferiores e tendo, afinal, acesso à vida eterna, a vida das almas regeneradas. Então, basicamente, o que quer dizer aqui é que a cruz é um mártir necessário, mas que te eleva a um patamar superior, que te evolui, que te faz se tornar melhor do que era antes. Mas, ao longo do tempo, distorções desse ensinamento de Jesus aconteceram. Porque, ao invés de verificar essa chamada para responsabilidade, na verdade focavam tão somente no mártir, que essa cruz era jogada em nossos ombros. Ou seja, a cruz significava tão somente dor, tão somente punição. E veremos que existe um significado muito mais profundo nessa mensagem do Cristo. E voltando para a inteligência da doutrina espírita, lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte mensagem da espiritualidade superior: a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. A lei de Deus, ela é imutável. A lei de Deus é uma lei baseada no amor e na caridade.
Então, Deus não poderia ter nos concedido, através do exemplo da cruz, somente dor. E curiosamente, quem nos dá o melhor exemplo da verdadeira interpretação do tomar a sua cruz, do tomar a sua responsabilidade, é o Cristo. E lá na questão 625, também do Livro dos Espíritos, temos talvez a pergunta mais objetiva da codificação espírita. Pergunta Kardec: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade durante todo esse tempo? Qual é o exemplo? Qual é o melhor exemplo que Deus nos tem oferecido? E a resposta da espiritualidade superior é sucinta, objetiva e direta: Jesus. Jesus é o maior exemplo de perfeição que nós tivemos na Terra. Veio até esse orbe com as vestimentas que nós vestimos, com as necessidades fisiológicas que nós temos, para mostrar a verdadeira lei de justiça, de amor e de caridade. E é interessante que nós comentamos muito sobre a trajetória de Jesus com os seus apóstolos, com os seus discípulos, na caminhada de divulgação do Evangelho. Mas pouco se comenta da fase de Jesus quando criança. Como era Jesus quando criança? E se consultarmos o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, nós verificaremos uma passagem muito interessante no capítulo 2, que conta um momento em que Maria, mãe de Jesus, se surpreende com as habilidades que seu filho possuía. Isso acontece logo após o retorno da família de Jerusalém para Nazaré, onde residiam, e no momento em que Maria recebe sua prima Isabel, mãe de João. E ao se encontrarem, após de se cumprimentarem, trocarem os carinhos necessários, Isabel comenta que tem se surpreendido com algumas atitudes de João. Ela comenta que as crianças de hoje em dia estão ficando cada vez mais atentas, espertas, e que João a surpreendia por vez ou outra quando saía de casa, andava pelas ruas e parecia conversar com a natureza. E mais ainda parecia receber uma resposta dessa natureza. E então Maria se identifica e diz: nossa, é a mesma coisa com Jesus. Jesus tem me preocupado muito, porque por vezes eu o encontro na rua falando com as lavadeiras, com os transeuntes, com os mendigos necessitados, da mesma forma que fala com qualquer pessoa, e falando sobre Deus de uma forma e com uma eloquência que nunca se viu antes, dando conselhos sobre amor, dando conselhos sobre compaixão com o próximo. E para uma criança daquela idade, isso é alguma coisa que não pode ser desse mundo. Isso só pode ser de Deus. E mais ainda me surpreendi, continua Maria, quando estávamos em Jerusalém, no templo, em uma reunião com os doutrinadores do templo, e diversas questões de complexidade profunda foram levantadas pelos doutrinadores e Jesus a respondeu com facilidade, como se estivesse habituado àquilo há milhões de anos. E então, nesse mesmo dia em Jerusalém, Eleazar, nosso primo, foi até José e disse
estar preocupado também com Jesus, porque Jesus poderia ser a perdição dos doutrinadores, das pessoas com má intenção, que poderiam utilizar para o mal. E então, João comentando isso com Maria, José comentando isso com Maria, Maria fica preocupada e pede para Eleazar interceder perante os doutrinadores do templo, para levar Jesus para dentro do templo, para que ele ficasse ali protegido. E então, ainda dizendo Maria, que quando retornaram de Jerusalém para Nazaré, ela e José tiveram uma conversa bem firme acerca dessa opção para mandar Jesus ao templo. Passaram a noite conversando. Mas no dia que se seguiu, logo pela manhã, quem estava esperando Maria? Jesus. Jesus olhou para sua mãe e disse: Mãe, o que tu queres de mim? O que tu queres de mim, mãe? Já não vê que eu estou em comunhão com o Pai? Já não vê que eu estou com Deus? E Maria, percebendo que o filho já estava adivinhando o que ela tinha feito, começa a se desculpar e falar: meu filho, eu sou mãe, eu me preocupo. Eu me preocupo com o seu futuro. Eu me preocupo com a sua segurança. E Jesus a responde com todo o amor e carinho possível, com uma mensagem que seguirá ao longo dessa nossa reflexão. Ele diz: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus, meu Pai. Porém, Ele deseja de nós toda exemplificação que seja boa. E eu escolherei, desse modo, a escola melhor. E após essa conversa, Jesus se aproximou de José, seu pai, e se ofereceu para trabalhar na carpintaria. E assim permaneceu até a sua saída para a caminhada de divulgação do Evangelho. Então, qual é a lição de Jesus com esse acontecimento? Qual é a lição que Jesus quer passar ao dizer que optou pela melhor escola? A melhor escola que Jesus fala é o lar. O lar é o local onde pela primeira vez nós amamos. Onde pela primeira vez nós aprendemos a andar. Nós aprendemos a falar. Onde pela primeira vez nós choramos, nós temos raiva, nós odiamos, nós brigamos, nós temos inveja. É o lugar onde experimentamos os sentimentos humanos e espirituais pela primeira vez. É a primeira escola. E é a melhor escola. E Jesus optou pelo lar. Optou por dar esse exemplo. E com isso, lembrando que Jesus nasceu numa manjedoura, em um lar humilde, Jesus nos passa a mensagem de que não importa de onde você vem. Não importa aonde você nasceu, o que você tem, aonde você está. O que verdadeiramente importa é para onde você vai. Não importa a cruz que você esteja carregando. O que importa realmente é o que você vai fazer com essa cruz. É para onde você quer chegar, para onde você vai. A cruz, segundo a doutrina espírita, segundo os ensinamentos de Emmanuel, é no círculo carnal a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Já no plano espiritual, a cruz é a vergonha do defeito íntimo não vencido
a expiação da culpa, o débito não pago. É interessante porque muitas vezes nós nascemos numa família e passamos a não gostar dos nossos parentes, daquelas pessoas que nos receberam, a pensar por que eu nasci nessa família, ou até mesmo no trabalho. Trabalhamos com uma pessoa que não compartilha dos mesmos ideais que nós compartilhamos. E tendemos a julgar isso como mártir. Ah, por que eu trabalho aqui do lado dessa pessoa? Por que essa pessoa não pode melhorar? Por que essa pessoa não pode fazer isso? As cruzes estão nas dificuldades. A dificuldade que enfrentamos, ela é nos colocada por um motivo. Não é sem razão. E se elevarmos ao plano espiritual, é um débito não pago. Algo que fizemos no passado, que não resolvemos. E agora temos a oportunidade de resolver. Então, quando a dificuldade aparece, é Deus nos dando a oportunidade de melhorar. E ninguém pode fazer isso por nós, senão nós mesmos. E o que essas dores, esses sofrimentos significam? Lembremos que esses afetos, essas desavenças misteriosas da alma, são laços que conduzem a Deus. E com isso, Joana de Ângeles, no livro Elucidações Psicológicas, que é uma compilação dos ensinamentos psicológicos proferidos por Joana de Ângeles, ela diz que a dor e o sofrimento, em geral, são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento que, através de sensações e emoções afligentes, propelem o ser para outros planos. Significa que a dor e o sofrimento fazem parte da jornada evolutiva do espírito. Fazem parte dessa caminhada para cada vez mais perto da felicidade verdadeira. A dor e o sofrimento são efeitos de causas anteriores a existências presentes pelas quais devemos passar para nos aprimorarmos. Mas essas dores e sofrimentos são passageiros. E como espírito errantes, lembrando que estamos no planeta saindo do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, como espírito errantes que somos, nós vamos enfrentar essas dores e dificuldades todos os dias. Nós vamos nos deparar com situações inconfortáveis. Nós vamos nos deparar com pessoas que muitas vezes vão nos levar à loucura, ao ódio, à raiva. Mas tudo isso é passageiro. E se permanecermos culpando o exterior ao invés de olhar o interior, nós não estaremos fazendo o que Jesus pediu para que fizéssemos. Nós não estaremos tomando a nossa cruz para si. Nós estaremos jogando a nossa cruz para o próximo. E o próximo não tem responsabilidade por essa cruz, porque nós a escolhemos como parte da jornada evolutiva na Terra. A responsabilidade através dessa cruz, segundo André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, é princípio divino que ninguém poderá fugir. Todos somos senhores de nossas criações, todos nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelas consequências que vêm através dessas atitudes. Isso começa desde o nosso planejamento reencarnatório. Lá, quando estamos prestes a reencarnar no mundo material, nós escolhemos as dificuldades pelas quais vamos passar. Quando não temos capacidade para tanto, recebemos o auxílio espiritual, o auxílio divino para essa escolha. Mas de toda forma, nós a aceitamos. E Deus, imensamente justo e bom, nos envia a cruz que nós podemos suportar. Deus dá o cobertor exatamente do tamanho do frio que nós vamos passar. Portanto, os problemas da vida
são plenamente capazes de ser enfrentados por nós. Porque não importa o tamanho do problema que estamos vivendo, a nossa vida sempre será maior que isso. E isso são instrumentos da justiça divina. E existem dois principais instrumentos dessa justiça divina. O primeiro é o tempo. Tudo passa. A dor passa. O amor fica. O amor é eterno. A dor é limitada. Porque a dor, a infelicidade, a inveja, a amargura, elas são criadas pelas imperfeições humanas. Por seu turno, o amor é divino. Vem de Deus, nosso Pai. E o segundo instrumento dessa justiça divina é a reencarnação. A possibilidade de corrigir os erros do passado em uma nova existência. Isso é o amor puro de Deus para com seus filhos, fazendo com que eles caminhem com suas próprias pernas, superem os erros do passado, consertando no futuro. Mas não podemos esquecer dos dois propósitos da reencarnação. Porque na reencarnação nós sempre lembramos disso que eu acabei de falar. Da melhora individual, da nossa melhora, da nossa evolução. Mas a reencarnação é uma via de mão dupla. Ela não serve só para nos melhorarmos, porque isso seria egoísmo. Se fosse assim, nasceríamos como eremita no deserto, sem ninguém ao nosso redor. Mas como é que conseguiríamos evoluir se não conviveríamos em sociedade? Tudo o que fizéssemos seria certo. Por isso, a reencarnação tem um segundo propósito, que é contribuir com a evolução do próximo. Contribuir para a harmonia do universo, contribuir para a obra de Deus. Reforma íntima e contribuição para a harmonia do universo. E Deus, sábio, não nos concedeu esses ensinamentos para ficar só na teoria. Através de seu filho, ele enviou um exemplo à Terra. Porque imagina, se tudo que estamos falando aqui fosse apenas teoria, não tivéssemos exemplos para nos basear, tudo ficaria no papel. Seria algo tão somente divino, inalcançável, algo que o ser humano é simplesmente incapaz. Mas, pelo contrário, Deus nos enviou uma obra viva de graça, amor e paz. Deus nos enviou Jesus para que o exemplo não ficasse divagado na teoria, para que nós olhássemos e percebêssemos nós também podemos fazer. E ao longo do tempo, diversos irmãos foram demonstrando que o amor e a superação das imperfeições humanas é possível. Então, quão bom a justiça divina é nos concedendo esse exemplo. Mas o que estamos fazendo com toda essa bondade que nos é fornecida? O que estamos fazendo com todos esses ensinamentos que nos são proporcionados? Caminhemos então para o Evangelho de Mateus no capítulo 10, versículos 32 e 33, onde diz assim: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Essa passagem
nos revela o papel que nós temos como cristãos, como espíritas. A responsabilidade que nós temos de divulgar o ensinamento do Cristo. E mais ainda, e não menos importante, de praticar o ensinamento do Cristo. Nesse momento que estamos vivendo uma pandemia, um momento de dificuldade, um momento em que os nervos estão à flores da pele, nós estamos sendo testados para então aplicarmos os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia, na nossa família, dentro da nossa casa. Recuperar, ressignificar os valores da família, ressignificar os valores que temos do amor e principalmente os valores que temos da compaixão com o próximo. É nesse momento que o egoísmo ele vai aflorar, a inveja vai aflorar. Vamos querer proteger o nosso, ao invés de dividir. Vamos tentar propagar o ódio achando que, criticando o próximo, estamos construindo uma armadura em volta de nós. E mal sabemos que esse ódio, essas críticas, tão somente nos afundam na perdição porque não conseguimos enxergar a luz. E a luz ela está bem na nossa frente. A melhora, o bom futuro está bem na nossa frente. E nós somos capazes de alcançá-lo, sendo cartas vivas do Evangelho de Jesus. E trazemos então um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 13, que fala sobre a coragem da fé, onde diz que é pela prática da caridade e respeito ao próximo que seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos. E não é se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, é não renunciar à prática da caridade. Porque mais vale um indivíduo que erra, mas tenta fazer o certo, do que aquele que não faz nada, que se mantém inerte, que quer só proteger o seu e fica nessa inércia, nessa ociosidade, que é totalmente contrário aos ensinamentos do Evangelho. Caminhemos, portanto, para mais uma questão do Livro dos Espíritos, a questão número 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E a resposta é a seguinte: concorrem para a harmonia do universo executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Voltamos, portanto, para esse papel importante da convivência em sociedade, da necessidade da ajuda ao próximo, da necessidade de sermos homem de bem, que é aquele que pratica a verdadeira caridade, a verdadeira justiça, e sem esperar nada em troca. Porque nós achamos que é muito esforço praticar o bem ao próximo. Muitas vezes nós terminamos de fazer uma atividade como essa e ficamos, oh meu Deus, que dia! E esperando ser recompensado, divulgando essa prática que fizemos para recebermos elogios, congratulações, os parabéns, algo em troca. E esquecemos que essa é a parte menos importante da divulgação do Evangelho. Porque a sua maior propaganda é o exemplo. É o exemplo que estamos dando com essa atividade. Não é necessário divulgá-lo. É necessário fazê-lo. Tem uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, chamado Livro de Poesias, que é chamada As Impurezas do Branco.
Imaginemos um quadro branco, mas que esse quadro ele tem um pontinho preto no meio dele. Por incrível que pareça, quando olharmos para esse quadro, nós focaremos nesse pontinho preto. Esqueceremos de todo o branco, de toda a luz que está em volta. E é isso que nós estamos fazendo com as nossas vidas. É isso que nos está impedindo de sermos homens de bem. Porque nós estamos focando na escuridão e esquecendo do imenso amor que nos envolve pela bondade divina. E a cruz do Cristo é o caminho pelo qual nós temos para superar as dificuldades, superar as diversidades que nos são impostas nos nossos dias a dias. Lembremos das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi comentou uma vez que se todos os livros sagrados fossem aniquilados do mundo, mas só sobrasse as bem-aventuranças, nós estaríamos salvos. Porque lá percebemos quando fala bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os limpos de coração, os pacíficos, os perseguidos. Que o caminho para o bem, ele passa pela dor. Que essa dor, que esse sofrimento, que essas mazelas, elas são necessárias. Mas elas são os degraus que nós vamos pisar para chegar até a luz. E tomando a responsabilidade sobre esses atos, sobre esses erros, sobre esses problemas, trazendo esses problemas para enfrentamento e não fugindo deles, nós nos tornaremos melhores. Se fizermos um exercício muito simples, pegarmos um problema que nos ocorreu há 5 ou 10 anos atrás e colocarmos esse problema na nossa frente agora, nós o enfrentaremos muito melhor do que enfrentamos no passado. Essa é a lei do progresso. Ninguém se torna pior. Podemos ficar estacionários, mas o nosso caminho é nessa marcha evolutiva, nessa marcha de evolução moral, nos tornando cada vez mais perto do que seria o homem de bem. Portanto, tomemos a nossa cruz e iniciemos a reforma íntima e contribuição com a obra de Deus. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto de um autor desconhecido que tem muito a ver com o que tratamos hoje. Nesse texto fala: dê graças a Deus pela oportunidade que os percalços e dores da vida te impõem. Ame a quem te ame. Ame mais a quem te odeie. E ore pelos que te perseguem. Porquanto a cruz, as dores, não são um martírio. É uma oportunidade de avançarmos para o futuro de luz que está por vir. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e tenham todos uma boa noite.